A mediunidade, ela desabrocha quando a gente nasce. E quando a gente vai ficando maiorzinho, se nossos pais tiverem um conhecimento, a compreensão, ele já percebe: epa, esse menino ali é médium. Esse menino tem tons espirituais que precisa desenvolver. E assim foi comigo. Desabrochei a mediunidade, ainda criança, estudando em colégio de freira, lá em Campina Grande. Eu via os espíritos. O que é que acontecia com Verlaine, que é meu nome, Elaine Lopes, é só um nome artístico? Ninguém queria ficar comigo, eu não tinha amigos, não. Vocês estavam pensando que eu era cheia de amigos? As minhas amigas tinham medo de mim, porque eu via as freiras que morreram, eu via fulano, eu via os padres rezando. Tem ninguém ali não, irmã. Chamava a amada superiora, quando chegava em casa, o que é que aconteceu? Eu levava uma pisa de cinto. Coitada de mim, mas sofri, minha gente. Minhas irmãs, ninguém queria dormir comigo. Meu quarto era só. E eu fui levando a vida assim, solitária. Solitária. Sem entender o que estava acontecendo ou como eu podia lidar. Até que, como eu vinha muito para João Pessoa nas férias, e a minha avó era trabalhadora da vovozinha, talvez a nossa irmã de Alice lembre depois dela, de Estela. Ela foi trabalhadora há 40 anos. E eu ia para casa da vovozinha com vovó. Nesse tempo, o que é que acontecia com o Verlaine? Psicografava. Eu me trancava num quarto, gente, escuro, que eu não precisava de luz para psicografar. Escrevia. Amanhecia o dia, porque papai botava a gente para dormir cedo, era muita disciplina. E eu botava uma vela debaixo da cama. Olha só como o menino é bicho, né? Artreiro, né? Ia escrever mensagens dificílimas para uma criança de 5, 6, 7 anos de idade. A mediunidade ali aflorando. E eu sofrendo. Mas quando eu chegava aqui em João Pessoa, que vovó dizia: eita, hoje é dia de vovozinha. Era na quinta-feira, eu lembro. Na segunda tinha consulta, na quinta reunião e aos domingos. Aí eu adorava, eu amava, eu me sentia em casa, eu me sentia feliz. E hoje eu não psicografo mais. Mas adormeceu esse dom, né? Que a gente vai ver aqui o que é dom e o que é talento. Mas também desenvolveu em mim, com os dons, outros dons que eu tenho. A arte, a palavra, né? A psicofonia. E por aí foi, aonde eu deixei ir. E como é gostoso, gente, a gente confiar em Jesus e deixar Ele fazer o que Ele quiser com a gente. É a única pessoa, falando assim como se fosse uma pessoa, que é um ser de tanta luz, né? Que devemos confiar de olhos fechados. Diante do propósito que Ele tem para a nossa vida, porque por mais árduo que seja aos nossos olhos, é o melhor caminho. Hoje eu me alegro muito em poder falar um pouco para vocês. Um pouquinho só. Porque eu sei que todos nós sabemos muito. Não tem ninguém aqui que reencarnou pela primeira vez, tem? Não tem. Então todos nós sabemos muito. Mas aí eu olhava assim, aquele povo cantando nas igrejas, eu digo: será que eu devo ser uma cantora de igreja? Né? Será que eu devo cantar no centro espírita? Não tinha chance nunca. Até que um dia ele me chamou. Olha a chance. Peguei ele para valer, para largar tá difícil, né, Guedes? Que ele faz: tenha paciência comigo. Eu digo: não, você que está tendo comigo. Né? Faz alguns bons anos que a gente trabalha junto. E eu sou cantora da noite, sou cantora com outros repertórios também, obviamente. Depois que Deus começou a trabalhar na minha vida, a gente vai mudando um monte de coisa, né? As músicas que a gente escuta em casa, porque tem umas que não tem uma vibração tão boa, né? Se a gente quer evoluir, façamos da nossa vida um caminho de evolução, começando pelo pensamento, pelas atitudes, pelo querer, pela confiança em Cristo Jesus e no que Ele tem para nos dar. Se está com
confuso, que não sabe se esse é o mentor de luz ou se é o obsessor que está falando com você naquele momento, preste atenção no que está sendo dito, porque Jesus e a espiritualidade de luz não vai te ensinar a levar um caminho tortuoso, não, jamais. Às vezes é o caminho mais difícil, né? Como a porta estreita, que quando a porta é estreita, mas quando abre a porta, tem um paraíso, não tem do outro lado? Tem. A sua porta que é estreita. Jesus não disse vá pelo caminho estreito, se apertando assim, sem saber onde pisar, não. Ele disse a porta. Abre e confia e vai. Tá? Então, o tema da palestra é o chamado de Deus. Que eu nem pensei em começar dessa forma que comecei aqui, né? O chamado de Deus aqui é um propósito que Deus tem para nós, para cada um de nós. Porque não viemos aqui a passeio. Viemos a passeio? Não. Todo mundo sabe, aqui estamos na casa espírita, que viemos para evoluir. Que escolhemos a família, né, que estamos hoje. Todo mundo sabe. Isso é uma história que a gente, né, até quem vem pela primeira vez escuta de alguma forma, de algum jeito. Então, o chamado de Deus, ele é o propósito que ele tem para nós, o caminho que nós vamos seguir, a forma que ele vai pegar na nossa mão e dizer, olhe, Dona Maria, Dona Severina, Dona Fulano, Seu José, cada um tem o seu chamado diferente. Às vezes é dentro do mesmo ambiente, por isso que irmão Fulano aqui, ó, hoje ele faz a prece. Irmão Cicrano hoje ajeita o som, irmão Cicrano vai fazer o passe. São os propósitos de Deus, mas não quer dizer que você só tenha um dom, um chamado, um propósito de Deus, não. Quanto mais você se conecta com a espiritualidade, Deus vai te preparando e vai ampliando. Porque, como a gente sabe, nós somos espíritos velhos. Então a gente não sabe fazer uma coisa só aqui, não. Ninguém. Lógico que temos um dom maior, aquele que desperta mais cedo, aquele que vem de muitas encarnações, como o nosso irmão aqui Guedes. Ele não toca violão desde hoje, não. Tem hora que ele está tocando assim, que eu digo, vixe Maria, que é dedo. É a espiritualidade que ele traz com ele há muito tempo, de muitas encarnações, né? Teve um colega meu, que também está agora tocando comigo, que perguntou assim, mas aquele rapaz ali está tocando sozinho, Não tem um playback por baixo não desse não. O playback que tem, meu amigo, é espiritual. Eu achei bonito. Porque realmente é uma verdade, gente. Por isso que devemos confiar no que Deus tem para nos dar. Às vezes a gente faz, tá vendo? Se auto-sabota, né? Eu tenho capacidade de ir ali fazer uma prece, não. Deus me livre. Que conversa é essa, minha gente? Vamos tirar o nosso pezinho do chão, sair da nossa zona de conforto e aprender a servir, a confiar, acreditar e vá-se embora. Deus prepara os escolhidos de uma forma tão especial. E Ele prepara para você brilhar, não é para você ficar ali. Mas assim não, é para brilhar, é para abrir a boca e falar de Jesus. Assim como Paulo foi, sem medo. Ele foi pregar em todos os lugares, ele acreditou, ele confiou que o Deus é o Deus que está dentro de nós. Então, como é que a gente vai matar, deixar triste, aquela semente que Deus colocou em nós, que se chama amor, caridade, coragem? A gente não pode fazer isso. A gente tem que fazer o quê? Quando a gente quer que uma plantinha brote, a gente rega, não é? Aduba. E como é que a gente vai adubar e regar essa sementinha que Deus colocou em nós, que é o dom em cada um que Ele colocou? Através dos estudos, através da boa fé nossa, através da confiança em Deus. Ter a certeza que juntos podemos transformar o mundo em um mundo melhor. Juntos podemos ajudar o próximo. Juntos podemos servir. Toda hora, todo tempo, todo momento devemos servir incansavelmente, esperando um retorno
do outro, a gente deve esperar, gente? Devemos esperar reconhecimento quando a gente faz a caridade? Por quê? Já existe o reconhecimento lá. Prescrito, escrito e aprovado por Deus. A alegria que preenche os nossos corações quando servimos é tão grande, que não tem bônus hora que supra aquela alegria. Quando a gente entrega uma sopa, quando a gente vê uma pessoa que está com frio no meio da rua ali, e você faz, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E Deus quer isso, que a gente saia da zona do conforto e ajude. É o maior propósito que Ele tem para nós. Porque muitas pessoas esperam chegar na casa espírita ou numa igreja, ou seja lá o que, para se juntar a um grupo, para poder ajudar não sei aonde. Mas será que você não tem em casa uma roupinha para agasalhar aquele fulaninho que está com frio na chuva? Será que você não tem um prato de comida para você mesmo ir lá doar? É a atitude que Deus quer de nós. Simples assim. Os nossos gestos têm que começar, gente, na simplicidade. Não é esperar que, se meu marido chegar, eu vou com ele. Se ele não chegar, fulano vai ficar lá com frio, com fome, vai. Tenha certeza que se tiver tudo escuro, gente, chovendo, perigoso, os seus guardiões e seus mentores irão com você entregar aquela comida e você volta sem ninguém tocar em você. Não tenha medo de servir, arregace as mangas. A missão, gente, ela é individual. Ela é individual. Basta que tenhamos coragem. Então, eu coloquei aqui 2 tipos de chamado. Existe o chamado geral, que é onde Deus propõe à humanidade uma vida de fé, amor, caridade e serviço ao próximo. Existe o chamado específico, onde Deus capacita e direciona os seus escolhidos. Deus capacita. É imprescindível buscar a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Ou você acha, por exemplo, que a pessoa chega nesse mundo espiritual e vai ser professora à toa? Eu mesmo não dou certo para ser professora de um monte de menino. Minha paciência é deste tamanho. E é porque eu faço ação social para as crianças, abraço. Mas eu preciso ter um dom, né? De lecionar, de educar, é uma segunda mãe. Muitas vezes as crianças passam mais tempo na escola do que em casa. É uma missão que benza de Deus. É aplausos mesmo para os professores. Então, por que não? Você está numa casa espírita? Irmã, tem evangelização aqui das crianças, eu sou professora. Eu gostaria de auxiliar. Se aquela casa fechou a porta para você, bata em outra. Porque eu já bati em portas que foram fechadas, mas é porque não tinha de ser ali. Compreenda. Botaram um caminho bem comprido para poder eu ajudar na casa. Tão comprido, eu digo, mas eu já tenho experiência de tantos anos de espiritismo, já passei por tal lugar. Não adiantou não, eu despejei meu currículo ali, não valeu de nada. Em compensação, tem lugar que você vai, que a pessoa faz, irmã, você chega mais cedo, está sentadinha ali, aí o irmão chega, oi irmã, tem como você ajudar aqui a botar uma água aqui em cima no altar? Já lhe observou que você é útil, né? Aí outra vez você chega, aí você vai lá no banheiro, o banheiro está sujo. Irmã, tem um sabãozinho aí, um negocinho para ajeitar ali o banheiro, deixar bem perfumado, porque os convidados, quando chegar, né, que somos nós os convidados de Jesus. Então assim você vai servindo, daqui a pouco você está vestindo uma camiseta. Caramba, eu cheguei aqui há 6 meses, já estou vestindo uma camiseta da casa. Foi um lugar que Deus te colocou. Agora, se você ficar botando dificuldade, ficando com raiva de quem não lhe chamou, vai valer de quê você buscar reforma íntima se você não está se esforçando para compreender um momento do outro que não conseguiu lhe enxergar como uma pessoa útil naquele momento? Então, meus irmãos, cada um temos um chamado de Deus toda hora.
Às vezes é que a gente fica botando muito negócio, sabe? Só quer trabalhar se for numa casa espírita grande. Não, só quero ir. Não, nós vamos. Lugares pequenos, grandes, lá para dentro, na favela, na comunidade. Poxa, bora. Porque vocês estão pensando que só tem a gente aqui. Toda essa redondeza aqui, não sabemos se a dimensão está sendo, nesse momento, auxiliada. Toda a equipe espiritual que está aqui está auxiliando na redondeza. São fluidos benéficos de luz sendo espalhados de forma que a gente não consegue ver nem sentir. Mas a gente sabe que o amor de Deus, quando ele chega para ficar. Sabendo que nós somos humanos, que a gente possa desentender, que a gente pode, mas a gente pode chegar e dizer, irmão, perdão. Aquele momento ali eu vi uma cabeça de ter casa tão cheia de problemas. Me perdoe. Vamos continuar o nosso trabalho, né? Vamos continuar o nosso serviço. É assim de que Deus trabalha na nossa vida, porque vem de dentro para fora a nossa mudança, não é de fora para dentro. E uma coisa vocês tenham certeza, nada falta na nossa vida quando a gente começa a servir a Jesus. Não falta o pão, não falta o dinheiro, não falta o dinheiro da água, não falta o dinheiro da luz. Porque a gente ainda está na terra e a gente ainda precisa dos bens materiais, né? E não falta. Principalmente quando Deus observa em nós uma coisa chamada, entre aspas, né? Sacrifício. Mas o sacrifício com amor. É que, eu não sei a palavra aqui agora. É deixar de fazer alguma coisa para ir à casa de Deus. Deixar de ir. Priorizar o momento. Priorizar o encontro com os irmãos e com Jesus. Vibrar não só por aqueles que estão doentes, próximos de nós não, mas por aqueles que nem conhecemos, principalmente os que não têm a consciência do que é uma doutrina espírita, do que é uma evolução, que fica ali doente, murmurando, resmungando. Tem gente que passa o tempo todo resmungando, bonzinho. Tem gente que é um arquidor de cabeça, que chama, e pior ainda, diz, minha dor de cabeça, minha dor de coluna, fica abraçando aquela dor, querendo para eles. Né? É um ensinamento. Não quando a gente tiver com dor, quando a gente estiver sentindo algum incômodo. Não diga minha dor de cabeça não, minha gente, porque ela vai gostar de você e vai ficar. E ali os espíritos obsessores vão enfatizar aquela dor. Mas se você disser, não, vou tomar um remédio, daqui a pouco eu estou bonzinho e vou para o centro espírita, porque esse é o empecilho de eu ir para lá aprender a ser uma pessoa melhor. A disciplina é uma das coisas que Kardec enfatiza em todas as suas obras. A disciplina. Aparece tanto atrapalho para que você não vá, para que você não ajude, para que você não consiga. Mas se você tiver disciplina e força, você vai. Você consegue. E daqui a pouco você vai dizer, eita, cheguei no último minuto, mas estou aqui. Como teve uma irmã que chegou aqui na hora da palestra, em cima. Aí eu senti o suspiro que ela deu. Fez, cheguei. Consegui. Não é? É necessário que a gente tenha essa disciplina. Porque quando a gente tem os espíritos de luz, os nossos guias protetores, eles nos protegem. Vejam que começa as coisas na Casa Espírita, as reuniões, na hora exata. Existe ali uma egrégora espiritual que preparou o ambiente. Não sei se vocês já assistiram vídeos que falam sobre isso. O externo da Casa Espírita, aqui em cima, lá atrás, cada um tem uma equipe de espíritos trabalhando, deixando X espíritos entrarem, X espíritos hoje não, porque senão tem médico que aguente a carga energética. Então, nesse momento, cada um de nós estamos aqui, trazendo conosco, além de nós, espíritos que precisam dessa palestra, para que ao invés deles tirarem a sua coragem, meu irmão, minha irmã, lhe dê coragem.
Venham junto. Aprenda que o amor é tudo na vida. O perdão, o ajudar, o querer ir. É melhor estar aqui na luz do que nas trevas, não é? É melhor estar aqui ou estar no umbral, não é melhor estar aqui? Pronto, eu estou falando isso porque eu estou vendo um irmãozinho sentado ali e ele está na dúvida. Não pode. Aqui é melhor porque você vai aprender. Aqui é melhor porque você vai sorrir. Aqui é melhor porque você vai fazer amigos de verdade. Onde estamos buscando melhorar. E assim, dando as mãos, ficaremos muito mais fortes. Não é isso? Deixa eu ver aqui que eu não falei a metade. E nem nada disso. Existe o dom, existe o talento. São coisas distintas. O dom é aquele que a gente traz de várias encarnações. Quando eu era criança, eu pegava um cabo de vassoura, era meu microfone, certo? Eu bem pequenininha. Pequenininha mesmo assim. Ia para frente do espelho com os tamanhos de mamãe, me pintava todinha, dizia, você cantora. Isso é um dom, né? Que eu já trazia de outra encarnação. Tá eu aqui. Foi fácil? Não, nem é, viu? Pense numa profissão difícil. Perseguidíssima. Enfim, os dons a gente traz de outras encarnações. São aqueles dons que a gente desperta ou que a gente demonstra logo quando cedo. O talento é diferente. O talento a gente vai aprender, né? Porque a nossa mente, ela tem várias células, né? Que o que a gente ali deu uma puxadinha, a gente aprende. Nós somos capazes de aprender tudo. Então aquilo ali é um talento que a gente pode desenvolver. O dom não, ele vem com a gente e a gente tem que aprimorar. E os dons espirituais? Os dons espirituais é quando você tem um despertar daquele dom que já você traz de outra vida, certo? E entrega a sua vida ao propósito de Deus. Olha que coisa linda. É Deus, os dons espirituais, é o despertar de Deus naquele dom que você já traz. Né? Eu sou, um exemplo, eu sou enfermeira, né? Aí eu vou ajudar o próximo, eu vou no hospital, eu vou começar a fazer do meu dom que Deus me deu uma caridade. É preciso ir para a casa espírita para aprender isso? É preciso ir para uma igreja? Não, é preciso orar. E a oração é a conexão com Deus, independente de religião. O Espiritismo, ele traz um esclarecimento a mais, ele traz um novo despertar, ele nos enriquece, isso sem dúvida alguma. Mas o Deus, ele está dentro da gente. Por quê? Porque tem tanta gente que não frequenta nada, que não vai para nada, mas são pessoas tão boas, tão caridosas, e a gente faz, como é que pode? Porque ele escuta a voz de Deus no íntimo, ele escuta os mentores, mesmo sem saber quais são, nem como é, não importa. E quando a gente desencarnar, Deus não vai dizer, olhe, ô Dona Maria, a senhora era dada do raio de luz, pronto, pode ir para o céu. Ô Dona José, você era evangélica, pode ir para o céu. Não é assim, não. São as nossas ações, nossas atitudes que vão pesar na balança. Está aqui, ó. Lembra-se daquele dia que você viu fulano gemendo de dor e não foi lá sequer dizer, ô meu irmão, como você está? Quer um remédio? Quer um passe? Se a pessoa não aceita, você aplica a si mesmo. Como? Em silêncio. Em silêncio. Certo? Em silêncio. Assim como quem não quer nada, e pede a Deus que cure aquela pessoa. Porque não é obrigado a gente estar fazendo manifestação o tempo todo espiritual, não. Deus não quer isso. Deus quer a mudança de dentro para fora. Quer que a gente venha de verdade ouvir os seus ensinamentos. Desde muito tempo, desde que o mundo é mundo. Se você abrir a Bíblia, ela tem falando de amor, de caridade, de perdão, de justiça, de paz. Estamos passando um momento difícil demais, onde ainda em 2025 os homens brigam posses, poder. Aonde é que está Deus? Na vida dessas pessoas. Quantos e quantos espíritos e falanges têm tido trabalho dobrado, minha gente, para socorrer aqueles feridos daquelas guerras. Não é brincadeira, não. Então está sobrecarregando os irmãos que estão na caridade.
Quando eles desencarnam, que chegam lá tudo ferido daquele jeito. Não é? É desse jeito que acontece. Então podemos orar para que Deus toque nos corações, que a força do mal, ela cesse. Definitivamente sim, merecemos um mundo melhor. Que as pessoas tenham consciência de que devemos fazer o que é ao próximo, somente o bem. Somente o bem. Se aquela pessoa não entende, silencia e ora, meu irmão. Perdoa, acolhe. Não fique impondo seus pensamentos nem seus conhecimentos a ninguém. Fala uma vez, se não quiser ouvir, está tudo bem. Quantas e quantas vezes duvidaram de Jesus? Quantas e quantas vezes viraram as costas para Ele? E Ele fez o quê? Seguiu. Se quiseres vir, o que é que Ele dizia? Segue-me. Segue-me. E tu verás como é o caminho do amor. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: e Ele mesmo concedeu uns após os outros, uns para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São os dons de Deus na nossa vida. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso coração. E Ele conhece os nossos dons. Chega, fica cantar uma música comigo. Como você quiser. E antes que haja quem me palavra
desse jeito que Deus trabalha em nosso coração, sondando como Ele está, olhando o nosso comportamento, nos experienciando, nos experimentando, nos colocando algumas provas, para que a gente saiba fazer as nossas escolhas da maneira certa, da maneira correta, para que a gente possa ouvir o chamado de Deus em nosso coração. Lá em Marcos diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, e sim para servir, e dar a sua vida em resgate por nós. Essa passagem de Marcos, capítulo 10, versículo 45, é um chamado, minha gente, ao nosso serviço e ao sacrifício. Mostram o verdadeiro poder reside na humanidade, é o serviço ao próximo. Esse é o nosso maior poder. Não é o carro que a gente ocupa na empresa, não é o dinheiro que a gente tem, não é o melhor carro, não é a casa de luxo, não são os bens materiais. O nosso maior poder que Deus dá é a caridade, é a força de vontade, a perseverança em Cristo Jesus e nos ensinamentos que os Espíritos de luz trazem para nós todos os dias. Não desistam nunca das vossas caminhadas, não desistam. É difícil, é árdua, mas Deus dá forças e ferramentas para que a gente possa trabalhar em serviço do bem. Ele dá as ferramentas. Ele sabe o que cada um, o potencial que cada um de nós temos. Ele sabe. Não fique se ocupando em julgar o outro. Se ocupe em se melhorar, em se aprimorar. Se tem dúvida, coloca teu joelho no chão, fecha teus olhos. Esquece o marido, esquece a mulher, esquece a mãe, esquece lá fora. Esquece o menino gritando na perninha da mãe. E coloca teu joelho no chão e diz: agora é meu momento de conversar com Deus. Deus, o que tu queres de mim? Para que eu vim para cá? Eu não estou entendendo ainda. Tenha certeza que Ele vai te dizer qual é o caminho. Tenha certeza que Ele vai te dar um sinal, uma luz. Às vezes não é naquele momento não, mas de repente do nada, quando você pensa que Jesus esqueceu de você, Ele te chama para entrar no barco dele. E o barco de Jesus é riquíssimo de peixes, de pães, de amor, de ferramentas para o trabalho. Escutem essa música e vejam que coisa linda. Nem sábios, nem ricos.
ti buscarei outro mar. Louvado seja nosso Senhor Jesus. E quem falou que Jesus não nos convida todos os dias para entrar no barco dele, mas às vezes a gente está com a mente tão cheia de problemas, tão cheia de barulho, tão cheia de zoada, tão cheio disso, que a gente não escuta Deus dizendo: vem cá, olha a solução aqui do problema, segue-me, segue-me, vinde a mim que tudo eu te darei. Tudo, Deus falou tudo. Kardec falou: espíritas, instruí-vos, porque através da instrução, da leitura, do alimentar-se do que é bom, que a espiritualidade se aproxima de nós e amplia o nosso mental, para que a gente possa ajudar e se ajudar principalmente. É por isso que é necessário buscar o conhecimento. Ah, é porque eu gosto disso, gosto daquilo. Busca o conhecimento dentro daquilo que você gosta, que ali Deus vai falar. Tenha certeza. Ele vai botar palavra difícil não, para você entender não. Deus fala na simplicidade. Deus fala assim: minha irmã, eu te amo tanto, não chores. Meu irmão, eu gosto tanto de você, tudo eu te darei. Um casamento feliz, filhos. Coloca diante de Jesus o teu desejo maior, mas primeiro segue-o. Ouve a voz de Deus. Trabalha, meu irmão, ajuda, perdoa. Não guarda mágoa, não. A mágoa adoece o corpo, adoece a alma, adoece muito. E às vezes a gente não entende lá na frente: ai meu Deus, não sei porquê, eu não mereço isso. Será? Muitas coisas que a gente tem, que acontece na nossa vida, é somatização de nossos erros, ou de vida passada ou dessa. Mas se estourou agora, porque você ainda não aprendeu. E só seguindo os ensinamentos de Deus, o amor, a caridade, só se alimentando de coisa boa, é que a gente pode ter uma digestão boa, não é? Imagine a digestão boa que Jesus pode dar com todos os ensinamentos dele. Assim, eu agradeço imensamente a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre Jesus, para que a gente aprenda cada vez mais. Vou cantar uma música para encerrar o nosso momento. Vamos ficar em pé, vamos dar as mãos. Já deram boa noite ao seu irmão do lado, ou não? Só fizeram sentar e ficar feito um poste. Vamos dar as mãos. Vamos pedir a Jesus que Ele seja ensinamento para nós todos os dias. Que Ele nos transforme de verdade, cantando a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
Deus.